Boa noite, meus caros amigos e amigas. Boa noite, família abençoada, paz e bem. Dia 18 de dezembro, quinta-feira. O Evangelho está em Mateus, capítulo 1, do versículo do 18 ao 24. E eu te convido a chamar o Espírito Santo, nosso Paráclito, aquele que tira os pensamentos vãos, desordenados e estranhos da nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais, mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito para amar até o fim. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto Jesus pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o teu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito para amar até o fim. A encarnação do Filho de Deus rompe as expectativas e pretensões humanas, revelando a ação do Espírito Santo. José é um modelo de fé incondicional, homem justo e afetuoso que soube respeitar e honrar sua mulher Maria. José era um homem justo, como a palavra de Deus nos fala, ou seja, alguém que caminha com Deus, alguém que obedece à lei. Quem é a lei? É Deus. Mas também alguém que tem uma fineza de alma, uma sensibilidade espiritual para escutar a Deus. É alguém que obedece à lei, que segue o mandamento, mas que também é alguém que é aberto à ação do Espírito Santo, ou seja, ao sopro do Espírito Santo. Hoje mesmo Deus fala comigo, falou comigo e eu acredito que vai falar com você. Porque quando a gente fala de José, é como a gente estivesse dizendo para mim e para você: esteja com o coração aberto, com a sua mente atenta, com os ouvidos da sua alma abertos, para ouvir com os ouvidos da sua alma, para ver com os olhos a sua alma, ver o que Deus tem feito e o que Deus faz para nos conduzir, para nos colocar no caminho dele. Às vezes Deus está nos pedindo renúncias. Meu amado, volta, olha para ti, veja se você precisa fazer uma renúncia.
Veja se é isso que Deus está pedindo para você. Faça renúncias, como, por exemplo, andar com as pessoas certas. Sabe aquele digo, faça o que eu digo e não faça o que eu faço? Isso existe. Se você andar com ladrão, você vai ser ladrão. Se você andar com aquela pessoa que faz a coisa errada, você vai fazer a coisa errada. Ande com pessoas certas. Deus está querendo mostrar para você algo hoje de libertação. Andar com as pessoas certas. Você abandonar um compromisso que não seria bom. Olha só, você possa estar indo para um compromisso, você está em dúvida se vai ou não vai, Deus está te falando. Se você acha que não está bom, abandone esse compromisso. E assim por diante, veja o que Deus está querendo te falar. Ele nos diz, seja atento, seja justo. Ele está dizendo aqui na palavra, seja justo com obediência, mas também com o coração o quê? Aberto, com a mente aberta, com sintonia em Deus. Esta sintonia é o mais importante. Deus já está falando com a gente hoje com fatos muito concretos. Deus está falando para que nós estejamos atentos, que seja justo, como José foi. José foi para Deus, um homem justo. A gente vê a nobreza de coração de José, né? A nobreza que mesmo sem entender o mistério, eu fico assim me perguntando, você entenderia esse mistério? E para entender esse mistério, Jesus fala lá em cima. Você tem que ficar com o coração aberto, com uma fineza de alma, em sintonia com Ele. Se você não estiver com Ele, tu nunca vai entender o mistério. E para vocês entenderem a sintonia de José, um homem justo, um homem que andava com Deus, que caminhava com Deus, entendia, obediente, bastou um sonho. Não sou eu, Tiago, que está falando, é a palavra que diz. Bastou um sonho para entender que Maria estava grávida pela ação do Espírito Santo, pelo sopro do Espírito Santo. Bastou um sopro, meus amados. Eu não compreendo, mas decidiu agir com misericórdia com ela, né? Quando ele decidiu tomar sobre si a culpa, ao invés de denunciá-la, de levá-la àquelas pessoas que iam apedrejar conforme a lei de Deus, conforme a lei daquela época, que é uma mulher adúltera, teria que ser apedrejada. Ou seja, ele faz a gente entender que nós precisamos agir com misericórdia e não com o quê? Com maldade. Você prefere agir com misericórdia ou com maldade? Eu prefiro agir com misericórdia. Com fé ou com dureza no seu coração? Fé ou dureza no seu coração? Se você estiver alinhado com Deus, na obediência, na misericórdia, você vai agir com fé, não com dureza. Porque aquele que está com dureza no coração, ele não está nem em oração, até rimou. Não é verdade? A gente vê também José sem entender muito, né? Mas ele o quê? Confia. Ele sabe que Deus conduz todas as coisas. Muito embora eu e você também nós sabemos que Deus conduz, mas nós não temos paciência de esperar. José teve a paciência de esperar, né? Apesar que na palavra de Deus que foi no dia seguinte ele sonhou, né? Mas às vezes a gente precisa esperar anos, décadas, para poder entender a ação de Deus. Mas se você confia, você sabe que Deus conduz todas as coisas. Muitas vezes, como eu falei agora, na nossa vida, nós não vamos entender tudo. Vamos ter que dar um salto na fé, um abandono na confiança, na providência de Deus, crendo que Ele cuida de nós, mesmo quando a gente não entende nada. Nós temos que crer que a bondade, a misericórdia, o amor dele vai além de todos os nossos limites, ele tem sempre
algo novo para nós. Mesmo nesse período que eu falei de meses, décadas, ele vai nos mostrar, ele vai nos acrescentar tantas coisas novas, até que um dia a gente vai entender o porquê daquele sofrimento que a gente passou. Né? Até que a gente possa entender que ele sempre trabalhou nos caminhos misteriosos, mas para isso é preciso que a gente confie. José foi um arauto dessa confiança. Ele mesmo fez, ele mesmo sem entender, confiou e soube escutar. Quando seu coração está preparado, meu amado, para ouvir a palavra de Deus, quando seu coração está sensível a Deus, é muito importante isso. Quando seu coração está sensível a Deus, você está disposto a fazer o que Deus quer. Basta um pequeno sinal e você já entende tudo que Ele está te mostrando, tudo que Ele quer com você na sua vida. Por isso, não se desespere diante daquilo que você não entende. Mas aí você se pergunta, como não se desesperar, né? Eu ainda tenho um pouco de desespero, sim, mas como eu sempre estou praticando a oração diária, eu me desespero naquele pequeno momento e logo em seguida eu consigo entender. Porque eu me coloco na oração, eu me prostro, eu me humilho e digo, Senhor, esta humilhação que eu estou vivendo, dependendo de outras pessoas, até mesmo às vezes para poder pagar as minhas contas, para comer, eu me coloco diante do Senhor e me humilho perante dele. Mas, uma coisa eu digo para vocês, esteja sintonizado com Deus. Que o Senhor te abençoe, te livre e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.